gente que ainda não entendeu que já faz algum tempo que o Google não é uma enciclopédia. O Google também não é um mecanismo de busca de informações. Tem gente que ainda está com a ideia de Google ou de Yahoo, ou de sei lá, né, dessas várias plataformas do início da internet. Se esquece que a internet pública, popular, ela é de 95. Portanto, agora ela completa aí 2 décadas. E esse processo foi um processo de mudança do mundo e da própria internet, avassalador. Que a gente discute em outros trabalhos, outros livros, até vou voltar a falar sobre isso. Mas o que eu quero lembrar vocês é que, atualmente, nesses últimos meses, a internet, o Google, deixou de ser uma plataforma de busca completamente. Primeiro, quando você vai para a primeira informação é dada por inteligência artificial. Como que a inteligência artificial faz? Ela captura dados a partir de palavras. Então você faz uma pergunta, ela vê a sequência das palavras, através do algoritmo, ela vê a sequência das palavras e ela tenta, né, o algoritmo, a inteligência artificial, tenta encontrar uma sequência de palavras, de sinais para ela, né, não palavras, palavras são para nós, para a máquina é sinais, uma sequência de sinais que se aproxime daquela sequência de sinais. E aí ela monta um texto, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você perguntou. Mas mesmo que tiver a ver, vai ter a ver com a maior probabilidade daquelas palavras aparecerem juntas. Então, ou a informação está errada, ou ela vem viciada pela maior quantidade de textos que se põe na net daquela maneira. Então, ou é errada, ou é senso comum. E sendo senso comum conservador. Então, as informações de direita têm a maior probabilidade de serem devolvidas para você como informação a partir da IA, que é o senso comum conservador. Logo abaixo, vem outras informações e aí com URLs para você pesquisar. Só que todas elas estão escritas em cima, patrocinado, 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 patrocinado. Ou seja, foi pago para você, para aquela URL ser apresentada num primeiro plano, logo depois da IA. E lá para baixo, depois de 20, é que começam a aparecer alguns lugares de busca que não são patrocinados. Mas logo depois, você já não consegue mais encontrar o que você perguntou, porque já muda de assunto. Esgota-se aquele assunto no algoritmo. Ele está programado para pesquisar 20 ou 30 ou 40 naquele assunto. Isso não é absolutamente algo que se deva indicar para fazer pesquisa. Acabou o Google como pesquisa. Entendeu? Então você não pode mais pôr estudante atrás de Google. Estou dizendo tudo isso para chegar no assunto do vídeo, que é um assunto que saiu hoje na Folha de São Paulo e em outros jornais, sobre a favelização no Brasil. Está se mostrando aí que as favelas, né, cresceram 91% em território. E mais de 40 e poucos por cento, quase 50% em população. E que o número da população de certas favelas
já ultrapassa cidades de porte médio. A favela da Rocinha, por exemplo, já está aí com 72 mil, 70 mil habitantes. E aí, você procura no Google as causas da favelização. E você vai ficar espantado. Por quê? Porque são causas tão genéricas que não são causa de nada. Quando eu digo para você que tal coisa causa um determinado efeito, eu não disse nada, né? Não disse nada. Uma vez eu levei o Pitoco para fazer aquela exame de alergia. Ele estava com um monte de coceira, né? Como todo Golden tem sempre algum problema. E levei. Aí, ao espectro alérgico dele, ia de capim, passando por barata, chegava até certos tipos de carne, quer dizer, não tinha mais jeito. Nada era causa se tudo era causa. Entendeu? Então você põe lá. Vou ler um para você, porque o resto tudo repete. Causas da favelização. A IA responde: o êxodo rural causado pela mecanização do campo. Oh! Oh, você precisava ter pesquisado para, né? Não, né? Industrialização, crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos. Oh! Né? E assim vai. E eu fui até para o site que ganhou prêmio, o Politice. O Politice, ele é um site que ganhou prêmio. E né, todo mundo acha confiável e tal. E ele repete isso. Aumenta um pouquinho dizendo que falta políticas públicas de habitação e tal. Só num determinado site que faz uma citação lá longe, sobre a causa principal, atual, de manutenção das favelas. Especulação financeira. É ali que é a causa. Os lugares valorizados são comprados pelos ricos, são desabitados e fica ali, parado, esperando valorizar mais ainda. Ou lugares que estão próximos de lugares valorizados e que a cidade vai chegar. Eles compram, esperam valorizar para negociar. Isso é especulação imobiliária. O sujeito compra ações, compra papéis e vai, né? Chega uma hora que ele fala, bom, de papel eu já estou cheio, agora eu vou começar a comprar patrimônio. Ele compra bairros inteiros, prédios inteiros, terrenos inteiros, em lugar que vai valorizar o que já está valorizado. E não faz nada. Não faz nada, ou então faz coisas que ele está prevendo que ele pode destruir depois, para fazer mais. Resultado, diminui o número de possibilidades das pessoas morarem ali. E as pessoas vão ficando sem lugar para morar, o aluguel vai crescendo demais, elas vão morar nos lugares que ninguém comprou. Que ninguém comprou até porque não pode comprar. Porque é lugar de perigo. Lugar de rio, lugar de inundação, lugar de desabamento. Ou simplesmente lugar que não pode mesmo
por conta de leis ecológicas, de floresta. Aí o cara vai morar lá. Você sabe o que os ricos fazem? Fala, não tem jeito de proteger a ecologia. Olha o que o pobre faz. Ele vai lá na floresta para cortar a floresta. Estragou tudo. Né? É por isso, gente, que a direita disputa eleição em capital. Não é por política. Os políticos, sim, claro, o cara é político profissional, mas ele tem na retaguarda, quem o apoia, que 90% nas capitais é o especulador. O especulador. É o cara que precisa de leis na Câmara e na Prefeitura para regularizar e viabilizar a propriedade dele ou o que ele quer fazer com a propriedade. Tem gente que até hoje não entendeu por que não acaba a Cracolândia, né? Porque a Cracolândia virou uma moeda de troca. Ela virou uma moeda de troca. O sujeito empurra a Cracolândia para um lado para desvalorizar ou para valorizar. Eu tô no meio disso né? Que eu nasci em São Paulo. Nasci no Hospital Santa Helena e fui para o lugar que meu avô morava, que é a Casper Libero. Meu apartamentinho tem lá, até hoje. Ora eu consigo alugar, ora eu não consigo, porque a Cracolândia fica ali, né? Ela vai ali pela Santa Ifigênia, volta, sobe, né? Depende do jogo de forças ali. Então eu conheço muito bem o que eu estou falando. Não é fácil não, gente. Aí o aluninho vai pesquisar e não vai encontrar a causa. Agora, em cima disso tem uma outra tragédia, que é o cara que começa a achar que ele é o bom da boca das esquerdas porque ele quer valorizar a favela. E aí ele não quer levar para lá saneamento básico, ou escola, ou terminar com as invasões, né, da polícia e do serviço militar lá toda hora, a polícia e a polícia militar toda hora lá. Não. Ele quer levar o capitalismo para lá, porque ele levando o capitalismo, ele acha que o esgoto vai. Ele acha que a luz vai, ele acha que a escola vai. Então ele quer levar o quê? A favela, ela tem um potencial de crédito. Ele quer levar o banco para lá. Só que o que não explicam para ele é que o banco não vai mais. O banco não precisa ir fisicamente para lá. Portanto, não vai ter uma agência do banco lá para ser iluminada e ter saneamento em volta dela. Não. O banco, ele é um banco que não precisa mais ir até lá. Ele concede crédito de qualquer lugar que ele estiver. Quando o cara começa com este papinho de levar a agência bancária que não vai, ou o banco, porque a favela tem potencial, então ele precisa levar o banco para conceder crédito, e aí ele faz feiras, faz apresentações, faz o show favela, o pica favela, não sei o que lá favela, para mostrar, né, o potencial econômico e criativo da favela. A favela não tem trabalhadores, a favela tem 72 mil pessoas na Rocinha, todos são empresários, são empreendedores, né? Empreendedores. Então tem que dar crédito para eles. Aí começa, tá? Começa a ideologia neoliberal a achar que favela tem que ser alguma coisa que exista, e existindo vai ter um monte de gente lá pronta para desenvolver o capitalismo. E aí o cara começa a fazer associações de bairro, começa a ficar presidente de uma ONG, não sei o que tem, não sei o que tem, e quando você vê, cara, o cara está em todo quanto é lugar.
até escrevendo sobre. Isso é uma enganação, é uma empoliação, é uma exploração da pior espécie. Isso que é a exploração da pobreza, né? Porque se o militante político de esquerda, ele vai querer fazer com que a favela não exista. E se existe, então vamos desfavelizar. De que maneira? Fazendo com que ela vire uma área urbana. Agora, se ela está num lugar que não tem jeito, tem que tirar. Tira. Tem que fazer um sistema de habitação no lugar que pode ser feito. Agora, se ela está num lugar que dá para rearranjar, leva a escola. Agora, só leva a polícia. E a polícia não vai lá para proteger, vai lá para matar as crianças. Então como é que faz? Aí vem o carinha lá, que não é um militante de esquerda, mas se diz de esquerda porque está protegendo os pobres para levar o crédito. E depois faz feira. O Expo Favela. Expo Favela é o fim da picada, né? O cara vai apresentar quantos empresários tem na favela. E aí ele apresenta como um interessante, né? Veja só, ele é preto, 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 pobre, pobre, pobre. Sabe o que ele era? Ele era um trabalhador, ou seja, um nada. Antigamente, né, era o contrário. Ele é pobre, mas ele é trabalhador. Agora não. Ele é pobre, é trabalhador. Ele tem que se tornar um empresário. E aí ele precisa do crédito. E eu vou fazer o Expo Favela para mostrar o potencial dele para o banco. Ah, eu encontro patrocínio para isso do banco. Não, às vezes é até público. E madrinha e padrinho para o projeto? Oh, Felipe Neto, Luciano Huck, aí não tá cheio de cara para pedir patrocínio, mas ele próprio não dá nada. Que jeito? Então você tem esse problema ideológico, disputa político-ideológica, e você tem o problema da especulação, que também é um problema político. Se você não abocanha essas duas causas, você fica circulando em torno de causas gerais, que não causam nada, e também fica alheio, né, à disputa de narrativas que existem sobre a favela. Aí você, né, não precisa nem falar, né, as pessoas que usufruem disso, né, de Jamula Ribeiro, aquele preto mané, preto banzé, como é que é? Preto chamulé, não sei, é um preto que tem um nome na frente. Que é interessante, né? É interessante, né? Porque esses caras, eles fazem a questão de falar que eles são pretos. Fazem questão. Eles falam, olha lá, tá vendo? Ele é preto. Bosta. O que importa se ele é preto, se ele é azul, se ele é verde, amarelo, a questão não é essa. Quem se importa com cor é o Gessé, ele que é racialista. O importante é que ele está fazendo um serviço lá, meu filho, que não é nem de branco, nem de preto, nem de azul, nem de amarelo. Ele está fazendo um serviço ali, cuja cor é marrom, né? Lembram? Existia a chamada imprensa marrom, né? E até existia o Marronzinho, que era um cara que fazia a imprensa marrom nos anos 80. Foi até candidato a prefeito, o Marronzinho. Então, pera lá. Vamos começar a entender melhor o Google e vamos começar a entender melhor a descrição de favela. E vamos começar a entender melhor quem é que está pela esquerda no âmbito da discussão da urbanização da cidade e quem não está. E é isso que vai fazer você entender o que acontece nas câmaras municipais da sua cidade. Daqui a pouco a gente volta.